Aleluia. Amados, abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo de número 27, versículo de número 22. Glória a Jesus. Mateus capítulo 27, versículo 22. Assim nos diz a palavra de Deus. Replicou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus, chamado o Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez mais clamavam: seja crucificado. Curva a sua cabeça mais uma vez, irmãos. Pai, nós nos colocamos diante do seu altar nesse momento, rogando ao Senhor que a sua voz possa ministrar aos nossos corações, que nós possamos, ó Deus, sair daqui mais uma vez edificados na sua graça, fortalecidos pelo teu poder. Nós sabemos, ó Deus, pela tua palavra, que é o ouvir da pregação da palavra, que uma fé é acrescentada no nosso coração, que a fé vem pelo ouvir. Portanto, nesse momento, ó Deus, em que os nossos ouvidos estiverem ouvindo esta pregação, que o Senhor possa usar de bondade para cada um de nós que aqui estamos, acrescentando uma fé verdadeira que vem do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós estamos aqui para celebrar a ceia do Senhor essa noite. E esse momento foi instituído a partir desse episódio que nós acabamos de ler. Pilatos, um dos governadores, um dos poderosos romanos da época, que estava ali em Jerusalém, era sujeito a César. E estes homens, assim como a maioria dos homens, principalmente no mundo secular, na verdade, até no nosso meio, infelizmente, em alguns momentos, buscam por poder. Não era diferente com Pilatos. E Pilatos estava preocupado em agradar alguém chamado César. E tudo que ele fazia, todas as decisões que ele fazia, ele visava o crescimento do seu próprio nome, Pilatos. Talvez, quem sabe um dia, ele não conseguisse alcançar algo mais dentro do Império Romano. E para isso, ele foi muito persuadido, olha aqui em nome de Jesus, pelos judeus ali dessa época que a gente acabou de ler, a fim de que ele crucificasse Jesus. Na verdade, o interesse era dos judeus. O Império Romano tinha nada a ver com isso. Para eles, para César principalmente, tanto fazia. César estava longe dali, nem sabia quem, talvez, o perigo de Jesus estabelecer um reino físico. Mas na ânsia pelo poder, Pilatos, nos ensina algo que nós todos os dias estamos sujeitos a responder essa pergunta: o que vamos fazer de Jesus, chamado o Cristo? Alguém certa vez disse, na verdade eu me lembro de um dos professores que eu tive, direito penal, processo penal, professor Rogério, no meu 7º período aproximadamente do curso de direito. Eu lembro dele ter me dito para a sala, na verdade, que o julgamento de Jesus foi o maior julgamento da história, no sentido que ele jogou a decisão para o povo, então ele foi bem democrático, nesse sentido, o maior julgamento da história. Só que a gente sabe que esse julgamento, que nós acabamos de ler, poucas palavras aqui, na verdade ele foi uma farsa. Na verdade Jesus foi injustiçado. Na verdade, como nos diz o profeta Isaías, nada ele fez para estar naquele lugar. E ele foi mudo para subir até a cruz. Ele não foi julgado e muito menos tratado como ele deveria. Jesus, ele era um cidadão como eu e você, no sentido humano, somos aqui nessa terra. Hoje nós temos aí o direito que garante pelo menos o mínimo possível de tratamento com a pessoa. A época de Jesus não era bem assim, mas o tratamento que Jesus recebeu naquele dia
era dado para o principal, ou melhor dizendo, deixa eu mudar minha frase, para o pior dos criminosos da época. Então alguém, para passar pelas duas condenações que Jesus passou, que foi ser chicoteado, flagelamento, e para passar pela crucificação, era alguém que tinha cometido, por exemplo, latrocínio, matou e roubou alguém, um crime considerado inclusive hediondo no nosso Código Penal brasileiro. Então Jesus não foi tratado como ele merecia, e nesse sentido então foi o pior julgamento da história. Mas, escute isso fazia plano da parte de Deus, isso estava dentro daquilo que Deus já havia projetado. Tanto é que muitos anos antes, como eu acabei de citar, Isaías já havia predito o que Jesus passaria. Isso estava dentro do projeto. Então, na verdade, Pilatos foi até usado por Deus para que o plano de Deus se concretizasse. Mas eu queria pegar essa passagem que a gente leu aqui nesse momento, dentro de uma outra perspectiva, e aplicar na nossa vida. Pilatos então foi jogado ali pela multidão, preste atenção, a tomar uma decisão: o que farei de Jesus chamado Cristo? Eu pergunto para você, essa é a pergunta, e talvez essa mensagem que o Espírito Santo está trazendo para você essa noite, através da minha pessoa, seja uma mensagem um pouco mais dura, que nos leve ao arrependimento diante de Deus. Mas é isso que é o Evangelho de Jesus. Arrependimento significa mudança de vida. Se alguém está arrependido, ela muda de atitude. A mudança de atitude é sinal que o coração foi transformado. A mudança de prática é sinal que eu me arrependi da minha condição de pecado. E antes de trazer essa palavra para o seu coração, você já me ouviu falando isso outra vez, nós somos ministrados, eu sou ministrado pelo Espírito Santo. Então antes de falar com você, o Espírito Santo falou comigo. Mas e você? O que fará de Jesus chamado o Cristo? A Bíblia, irmãos, nos afirma que esse julgamento que Jesus passou, ele se repete ainda hoje, nos nossos dias, comigo e com você. Essa mesma decisão que Pilatos teve que tomar, ela ainda diariamente está à nossa frente para ser tomada. Pilatos pergunta, o que eu vou fazer de Jesus? E quando a gente leu esse texto aqui, Pilatos ele estava frente a essa multidão. E é por isso que eu disse agora há pouco a questão de escolha. Ele tinha que escolher, ele tinha que tomar uma decisão. Olha para mim aqui em nome de Jesus, e repita essa palavra para ficar gravado no seu coração essa noite. Diga: eu preciso tomar uma decisão. Irmão, e talvez alguém possa dizer assim: pastor, eu já tomei uma decisão. Eu já aceitei a Cristo, alguns há 30 anos, 40, 50, outros mais recentes, 10, 5, 2 anos, eu já decidi. Mas irmãos, em cada momento, escute isso aqui em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em cada momento que eu e você preferimos fazer a nossa vontade e ceder a nossa natureza pecaminosa, nós estamos novamente crucificando a Jesus. Nós estamos novamente cedendo à multidão. E eu quero que você entenda algo: a multidão aqui representa a voz do mundo, Satanás, que quer nos afastar da presença de Deus, que quer nos fazer lavar as mãos, que quer nos fazer pensar que nada, não tem nada a ver, que eu posso viver a vida conforme for, que não tem nada a ver. Eu me lembro antigamente de um hino que o Shot Santo, quantos já ouviram Shot Santo? Uma banda antiga, né? Sumiu no meio do mapa aí. Mas eles fizeram uma música no forró ali, que dizia o seguinte: tem nada a ver, isso é normal, eita coisinha que faz o crente se dar mal. Irmão, o pecado, ele tem um intuito da parte de Satanás. Escute isso aqui. Em primeiro lugar, te afastar de Deus. É isso que o pecado faz. Eu não preciso ir muito longe, eu posso voltar logo lá no Gênesis, no livro do Gênesis, e a gente se lembra de Adão e Eva. A primeira coisa que eles fazem foi se afastar de Deus. Eles se escondem, não queriam contato com Deus. A segunda é caçar uma folha de figueira para se esconder, porque eles estavam com a sua vergonha exposta. Então o pecado nos afasta de Deus e nos coloca em uma situação de vergonha. Irmãos, isso aqui é muito sério essa noite, porque todos os dias, irmãos, eu e você pecamos. E quando nós vemos, a gente já pecou. E no mundo espiritual não existe pecadinho nem pecadão. Existem consequências para o pecado que eu e você resolvemos, decidimos praticar.
mas eu dou glória a Deus, porque o sangue de Jesus nos purifica e nos lava de todo pecado. E quando nós participamos aqui desse momento, além de falar para Deus que eu estou preparado para receber Ele como noiva, esperando o meu noivo para o arrebatamento, receber também força, eu participo do corpo de Cristo, a fim de que esse pecado que eu cometi possa ser restaurado à minha posição inicial, de junto a Deus. Pilatos então, frente ali àquela multidão, pronto para tomar uma decisão, ele acaba transferindo essa decisão para aquele povo que estava com ele. Por quê? Porque ele estava interessado a agradar, como eu disse no início, ao povo. E era uma situação delicada, né, irmãos? Julgar o próprio Cristo. Se você voltar comigo aqui nesse capítulo 27, versículo 19, a gente vai ver que a mulher, olha só, vou ler esse versículo. A mulher de Pilatos falando com ele, e estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com este justo, falando de Jesus, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Olha aqui, principalmente você que é casado, você vai saber disso que eu vou dizer. A gente que é homem casado, irmão, você estava pronto para tomar uma decisão, a sua mulher falou para você: não faz, você fez, o que deu? Deu ruim. Deu ruim. E depois a gente ainda, além de ter dado ruim, arcar com as consequências, o que a gente tem que ouvir ainda, irmão? Eu te avisei, eu falei para você não fazer isso. Eu me lembro aqui, a gente teve primeiro carro, a primeira conquista que eu e a pastora teve, um Voyage branquinho 1.0, no ano de 2012. E aí ela falou: meu bem, não vende esse carro, tá novinho. O carro estava com acho que 14 mil rodados, estava muito novo, mas eu invoquei numa Palio Weekend, irmão. Invoquei numa Palio Weekend, queria comprar aquele trem, bebia igual um bêbado. Bebia demais. E ela falou: não troca. Eu troquei, passou 4 meses, eu já estava desesperado para vender aquele carro. E quando passou os 4 meses, ela falou: eu te avisei, eu falei para você não vender. E Deus usou a mulher de Pilatos para falar com ele: olha, não te envolvas, não faça isso, não entre nesse julgamento. E principalmente, irmãos, você que tem a sua esposa que é temente a Deus, você sabe como eu, que muitas vezes Deus usa ela para falar com você. Escute isso, se você ainda não sabia. Muitas vezes Deus usa a sua esposa como boca dele para falar com você: não faça isso, não tome esse caminho, espere mais um pouco, não tome essa decisão agora. Mas a gente tem um coração endurecido para ouvir: não, eu sei o que é melhor. E quando Deus levanta a nossa esposa para falar com a gente, para não fazer, e se nós fizermos o contrário, sempre a probabilidade de dar errado, ela é muito grande, irmãos. E Pilatos, Pilatos não conhecia Jesus pessoalmente, ele só ouvia falar. Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, vai dizer assim: se os poderosos da época de Jesus conhecessem Jesus, não teriam o crucificado. Então quer dizer, Pilatos não conhecia, era um dos poderosos ali da época de Jesus, mas não conhecia. E Deus usou essa mulher, mas mesmo assim Pilatos escolheu errado. Irmão, olha aqui, em nome de Jesus, você precisa sair com essa palavra no seu coração essa noite. Decisão. O que farei de Jesus, chamado o Cristo? Deus, ele é onisci. Ele é o que, irmãos? Deus, em sua onisciência, já sabia exatamente qual seria a postura de Pilatos. E na verdade ele sabia que essa decisão de Pilatos de lavar as mãos, transferir a responsabilidade para a multidão, ela beneficiaria a mim e a você, que hoje somos a igreja do Senhor Jesus. É por isso que o plano de Cristo estava exatamente na medida exata para ser concretizada. Porém, mesmo assim, ele sempre dá uma outra oportunidade para fazermos diferente, assim como ele deu para Pilatos, através da mulher. Não faça isso, não te envolva com esse justo. Irmão, olha para mim aqui em nome de Jesus. Deus nunca vai deixar você pecar sem antes te avisar. E quando eu estava lendo essa palavra, meditando, orando ao Senhor para trazer ao seu coração uma direção da parte de Deus, a palavra que o Espírito Santo colocava é: Deus hoje está falando em corações aqui essa noite, para que você possa mudar de postura. E talvez, irmãos, é muito bom nós recebermos uma palavra da parte de Deus de bênção. Hoje quem estava aqui de manhã foi uma bênção, uma palavra simples, mas uma palavra objetiva, de bênção sobre nós, e nós somos tocados, foi uma bênção. Porém,
Deus muitas vezes quer muito mais, irmãos, que nós sejamos corrigidos por Ele, do que soframos as consequências nas mãos de Satanás. Porque é muito melhor ser corrigido pelo Pai do que ser corrigido pela polícia no mundo lá fora. Então Deus está muito mais interessado em corrigir você, por mais que isso doa, Eduardo, no começo, por mais que isso doa no presente momento. O Senhor Deus está interessado em que nós possamos desenvolver mais vida com Ele. E para desenvolvermos vida com Deus, irmãos, é necessário mudança de atitude, é necessário arrependimento, irmãos. Nós estamos passando por dias tão difíceis, em que as pessoas já pecam e não se incomodam mais com o pecado. Que, como eu disse agora há pouco, tanto faz. Você é muito careta. Poxa, eu posso fazer isso normalmente, não precisa ser tão rígido assim como você é. Eu posso fazer as minhas práticas aqui, está tudo bem, eu sou salvo pela graça. Mas como diz o irmão Daniel agora há pouco, eu sou salvo pela graça, mas não foi de graça. Paulo, escrevendo uma das suas cartas, vai dizer, Tiago, escrevendo a sua carta, vai dizer que a verdadeira fé em Cristo Jesus, ela resulta em prática de obras. E obras, irmãos, sempre são um sinônimo de glória a Deus. Se as minhas obras, ou seja, deixa eu colocar em palavras para você entender, se a minha vida é uma obra para Deus, aonde eu passo, as pessoas conseguem perceber a glória de Deus e ver o nome do Senhor sendo glorificado na minha atitude. O que farei de Jesus, chamado o Cristo? Irmãos, Hebreus 6:6. Acompanhe comigo essa passagem para você ver. Hebreus capítulo 6, versículo também 6. O escritor aos Hebreus vai dizer o seguinte: e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a vergonha. Escute isso que eu vou te dizer, irmãos, que isso aqui é muito sério. Cada vez que você peca, você expõe Jesus Cristo à vergonha. Cada vez que o pecado fala mais alto no seu coração, o nome de Cristo é envergonhado. É por isso que Cristo Jesus está muito mais interessado em quem você é, quando as pessoas não estão olhando no sentido literal da palavra aqui na igreja, do que quando você é aos olhos das pessoas. A sua vida, ela deve testemunhar que existe o nome do Senhor Jesus Cristo, e através desse nome há uma salvação eterna para ser revelada àqueles que se arrependem dos seus pecados. Irmãos, e a gente não está mais interessado em pregar isso? Pregar contra pecado? Falar que existe condenação para aqueles que não abrirem mão da sua vontade? Não! A pregação que hoje é pregada é: continue fazendo o que você está fazendo. Existe um poder muito grande em você. Você tem um potencial muito grande. E isso é verdade porque o Espírito Santo habita em mim e em você. Mas não é a única verdade. A verdade é que Cristo está interessado, irmãos, na sua salvação. Não é somente em você ser abençoado. Dá licença. A gente passa a ser abençoado aqui nessa vida. Deus nos dá uma família abençoada, Deus nos dá patrimônios, Deus nos enche de riqueza, porque é assim a promessa dele: aqueles que me amam, eu vou abençoar. Se você escolher me servir, você vai ser abençoado no campo, você vai ser abençoado na cidade, aquilo que sua mão tocar vai ser abençoado. Essa é a promessa de Deus. Porém, irmãos, Deus está muito mais interessado lá no final em você ser salvo. E isso muitas vezes significa que no momento presente Ele vai nos privar de algumas coisas. Ele vai nos privar talvez de uma alegria que a gente queria ter. Muitas vezes a gente está cercado dessas bênçãos, mas triste no coração. É uma interrogação: o que eu preciso mudar diante de Deus? Porque, irmãos, a plenitude da parte de Deus, ela é completa. A plenitude fala de algo que enche alguma coisa. Se eu sou cheio da plenitude de Deus, não é somente as bênçãos materiais, mas eu tenho vida com Deus. Eu não sou expulso do jardim que estava no Éden. Eu não sou expulso da presença de Deus, muito pelo contrário. Eu consigo achar prazer na presença de Deus.
e ouvir da mesma forma que foi falado para Cristo, porque hoje, através de Jesus, somos adotados por Deus. Eu consigo ouvir a voz de Deus dizendo para mim e para você: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer, porque ele acha prazer na minha presença. Você está entendendo o que Jesus está falando com você essa noite, irmão? Ou seja, irmãos, quando as pessoas pecam, crucificam a Cristo, elas estão desprezando aquilo que Jesus fez ali na cruz do Calvário. Cada vez que pecamos, nós estamos negando a Jesus com o nosso estilo de vida, com as nossas atitudes. E entenda algo: se a crucificação se repete, a gente pode afirmar aqui essa noite que o julgamento também se repete. É por isso que eu estou falando toda hora, porque todos os dias em que nós somos encurralados em uma posição para desagradar o coração de Deus, essa pergunta está ali naquela atitude: o que farei de Jesus, chamado o Cristo? Deus criou você, irmãos, com um direito chamado livre-arbítrio. Isso significa que sempre você vai ter um direito de escolha. E Jesus, em sua graça maravilhosa, em seu amor, em sua bondade, Ele é a solução para a humanidade. Ele é a cura para a doença. Ele é a cura do pecado dos homens, o nosso Jesus. Mas Ele precisa ser uma escolha. Muito mais, irmãos, do que somente levantar as mãos e adorar a Deus, muitas vezes inclusive com uma adoração vazia, onde meu coração está longe da presença de Deus. Eu preciso escolher servir ao Senhor Jesus todos os dias. Servir a Jesus, irmãos, exige uma renúncia muito grande, porque é algo que não é fácil. É por isso que essa palavra já não é tão pregada nos nossos dias hoje, porque é difícil e as pessoas hoje querem comodidade. A gente tem o mundo inteiro na palma das nossas mãos. A gente vai mandar agora mesmo, nós ofertamos aqui. Olha a praticidade. Nem tem mais aquela taxa de TED, de DOC que se tinha antigamente. Agora você quer passar o dinheiro para alguém, se você quiser passar 1 centavo, você já tem um Pix. Então as coisas vão ficando mais fáceis cada dia que passa. Mas uma coisa não mudou, irmãos: o nosso Deus, Ele é o mesmo hoje, ontem e o será eternamente. Assim a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 11. Se o nosso Deus é o mesmo hoje e ontem, vai ser eternamente, significa que a santidade que acompanha a presença de Deus, ela também não mudou. O mesmo escritor aos Hebreus vai dizer que sem santidade é impossível ver a Deus. Mas, irmãos, mais do que somente uma palavra que é para corrigir a minha e a sua atitude diante de Deus, eu tenho uma convicção plena no meu coração que o Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar para fortalecer você que se encontra fraco nessa condição. E quando essa pergunta surgir no seu dia a dia: o que farei de Jesus chamado Cristo? Você vai ter uma convicção: eu vou abrir mão da minha vontade, mas eu vou viver a vontade de Cristo Jesus, o meu Senhor. O meu Senhor. E o julgamento de Pilatos, irmãos, ele nos traz algumas perguntas. E talvez a maior indagação que a gente faz é: por que Jesus foi julgado? Sendo Deus, não tendo nenhum pecado. Talvez a temática central que envolve o julgamento ali de Jesus era só uma: Jesus é ou não rei? Jesus é ou não rei? Tanto é que no versículo 11 desse capítulo que a gente leu, Pilatos vai perguntar para Jesus. Jesus estava em pé perante o governador Pilatos. E Pilatos interrogou dizendo: você é rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu o dizes. E depois lá no versículo 37, quando Jesus já estava crucificado na cruz, Pilatos mandou escrever uma placa em 3 idiomas: o romano, o grego e o hebraico, dizendo: este é o rei dos judeus. Então a grande temática talvez do julgamento aqui de Jesus era: será que ele é rei dos judeus ou não? É claro que discutir se Jesus é ou não rei dos judeus ali naquele momento não era apenas para ver se ele tinha autoridade para governar, porque ele mesmo disse: o meu reino não é deste mundo, o meu reino é espiritual. Vocês estão achando, gente, que eu vim para governar e implementar agora um reino físico? Mas ainda não.
Esse reino físico que vocês estão esperando, de um rei para governar o mundo, vai acontecer, como diz lá no Apocalipse, no final dos tempos, que aí eu e você que somos igreja do Senhor, inclusive, vamos participar desse reinado com Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quem for igreja. Mas nesse momento Jesus estava implementando o reino espiritual. E que reino espiritual era esse? Fazer com que no nosso coração, na nossa vida, nós pudéssemos ter um Deus, um Senhor, o nosso Rei, o Rei da Glória. E por isso, irmãos, que essa questão não era para ver se ele tinha autoridade, mas sim, será que ele é rei mesmo? A palavra usada é Messias no Antigo Testamento. Já no Novo é Christos no grego. Messias vem do hebraico, Christos vem do grego, mas é uma palavra só a tradução, significa o ungido. E se referia àquele que viria da linhagem real de Davi. Por isso que é chamado, inclusive, por aqueles que reconheceram Jesus como Senhor, Jesus, filho de Davi. É por isso que Bartimeu, inclusive, recebeu o favor da parte de Jesus, porque ele reconheceu Jesus como rei. Você vem da linhagem, eu reconheço o Senhor como Senhor. Então, a palavra usada aqui era isso. Messias, será que ele é realmente ungido? Né? Realmente. Mas essa decisão de que se Jesus era ou não rei dos judeus, irmãos, não era uma decisão diferente. É por isso que Jesus aponta isso no Evangelho que João escreve, capítulo 18, 36, dizendo: meu reino não é desse mundo. E se submeter, olha para mim em nome de Jesus, se submeter ao reinado de Cristo é algo decisivo, irmãos. Não apenas da forma que a gente vai viver. A gente está falando aqui muito sobre ter atitude, sobre ter testemunho, mas muito mais do que uma atitude ou um testemunho, é a vida eterna para aqueles que se submetem a Jesus. Quantos estão aqui comigo essa noite, irmãos? Glória a Deus, irmãos. É muito mais do que somente ser governado por Cristo aqui nessa vida e ter as minhas ações governadas por Ele. Ter Jesus como Senhor, como Rei da minha vida, significa saber e ter a convicção que a vida eterna está me esperando. É por isso que Paulo pôde afirmar para a igreja que estava ali em Corinto: eu estou dividido. Parte de mim quer ficar com vocês, para ensinar vocês, porque vocês estão precisando de ensinamento. Meu corpo físico está querendo, mas a outra parte de mim quer ser arrebatada, quer voltar para o Pai, quer ir para a glória, quer ir para a eternidade, que é incomparavelmente melhor. Agora perceba, irmãos, será que o meu e o seu coração tem essa mesma decisão? De colocar a vida eterna acima do que essa vida mundana? Se eu perguntar aqui nesse momento, quantos querem ir para a vida eterna? Todos vão falar: eu quero estar com Jesus. Mas quantos estão dispostos a agora morrer e ir para lá? Ninguém quer morrer. Ninguém. E tudo bem, irmãos, é bom. O mundo Deus criou para nós vivermos aqui enquanto estivermos. Mas escute, não se limita aqui o plano de Cristo. Esse momento que nós celebramos aqui não se limita em somente sermos abençoados. É a vida eterna, irmãos. É a vida eterna, irmãos. Em um mundo hoje tem sido difundida uma mensagem errônea, pecaminosa. Nós precisamos voltar à centralidade do Evangelho. Cristo Jesus. Esse amor que nos constrange, esse amor que mesmo nós não merecendo, Ele resolve nos abençoar, Ele nos resolve de encher de vida, Ele resolve mudar a nossa história, Ele resolve nos colocar em um novo rumo, se estávamos indo para um lugar diferente daquele que Ele preparou. Mas ainda mais, irmãos, é a vida eterna. A vida eterna. Versículo 37 de João 18, Jesus foi interrogado ali por Pilatos, e Jesus, quando foi perguntado: você é rei dos judeus? Jesus respondeu para Pilatos: eu nasci para isso e vim para o mundo para isso. Paulo, escrevendo a sua primeira carta para Timóteo, capítulo 6, versículo 13, ele vai dizer o seguinte, 1 Timóteo 6, versículo 13, olha só: exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão.
O que é que Paulo está falando aqui para Timóteo e nos aplica na nossa vida? É como se Paulo estivesse falando para mim e para você aqui nesse momento, irmão. Olha aqui em nome de Jesus. É como se Paulo estivesse falando para mim e para você: posicione, igreja. Eu te advirto, exorto-te para que perante Deus e Cristo tenha a mesma confissão que Jesus fez diante de Pôncio Pilatos. Jesus, tu és o rei dos judeus? Eu nasci para isso, eu vim para isso. Quando nos é interrogada essa pergunta que eu já falei várias vezes: o que farei de Jesus chamado Cristo? Eu nasci para servir a Ele, eu nasci para dar glória ao nome dEle, eu nasci para Ele. Guardar a confissão, irmãos, diante de Jesus. E Pôncio Pilatos aqui representa as outras pessoas. Significa estar disposto a decidir por Cristo todos os dias, não somente em alguns momentos pontuais da nossa vida. Como eu disse, Jesus não veio estabelecer um reino natural, mas um governo de Deus no nosso coração, que havia sido perdido ali com Adão e com Eva através do pecado. Porque quando eles pecaram, irmãos, eles passaram a andar por si só. Então eles não estavam mais debaixo do senhorio de Cristo. Estar debaixo do senhorio de Cristo significa sujeitar a sua vontade. E desde o início lá do pecado, esse foi o propósito de Deus: regenerar. Há 2 meses atrás a gente falou sobre o propósito da regeneração em 1 Pedro, capítulo 1. Acho que os irmãos se lembram, né? 3 propósitos. E esse foi o propósito. Então, trazer o homem ao lugar da submissão. É por isso que a gente celebra a ceia do Senhor. É por isso que uma vez por mês nós nos reunimos como igreja para celebrar: Jesus me tirou do meu pecado, da minha condição que eu não merecia. Eu sou falho, eu sou pecador, mas Ele resolveu me tirar dessa condição e me colocar sob o senhorio de Cristo, para que eu possa viver debaixo do governo de Deus. Irmão, deixa eu te perguntar algo. A palavra de Deus através de Salomão vai dizer assim, que quando um justo governa, o povo se alegra. Eu pergunto para você: será que é bom ter Deus governando a nossa vida? Precisa me responder. É óbvio essa pergunta, é lógica essa pergunta. Se nós às vezes, por exemplo, não vou muito longe, né? Nosso prefeito aqui em Goiânia tem dado algumas mancadas, mas o prefeito de Aparecida tem sido um bom exemplo de gestão, de Aparecida de Goiânia. Nem conheço ele, mas está lá na prática, né? Tem sido um bom prefeito. Aquela cidade tem até sido mais desenvolvida por causa da gestão do prefeito, do governo do prefeito. Agora, alguém, irmãos, que se submete ao governo de Deus, é impossível dar errado nessa vida. Aleluia, aleluia. Eu não sei, irmãos, como essa palavra está falando no seu coração, mas eu quero te convidar nesse momento a levantar uma das suas mãos como um ato profético de fé e dizer: Deus, não retires o teu governo sobre a minha vida. Deus, se for para ter que abrir mão da minha vontade, eu abro mão da minha vontade. Eu renuncio, meu Deus, a minha carne, eu renuncio a minha atitude, eu renuncio a minha vida, mas pelo seu amor por mim, Deus, não retire o teu governo sobre a minha vida, Pai. Porque Ele é o segredo para que a minha vida tenha o propósito cumprido aqui nessa terra. Entenda, irmãos, a experiência em Cristo Jesus, ela não envolve apenas o arrependimento, como eu disse no começo, ou somente o perdão dos nossos pecados, que foi para isso que Jesus morreu, mas principalmente se sujeitar ao senhorio de Cristo. Não é suficiente, irmãos, acreditar que Jesus morreu. Até o diabo acredita que Ele morreu, mas já está condenado para isso, né? Mas não basta somente acreditar, nós precisamos obedecer. Obedecer. Irmão, será que você está disposto a obedecer realmente a Cristo Jesus? Será que eu e você estamos realmente dispostos? A gente acabou de falar isso aqui como um ato profético, a realmente falar: Deus, se tiver que custar a minha vida inteira, eu vou cantar daquele hino 100 e pouco da harpa cristã:
Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É a tua mão que me conduz, por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Será que a gente está disposto a ser regido pelo Senhor Jesus, irmãos? Deus está falando com você essa noite. Você tem práticas que precisam ser mudadas, tem pecado seu que precisa ser largado diante da cruz. Mas mais do que somente exortar você aqui, através do Espírito Santo de Deus, eu te convido nessa noite a deixar tudo na cruz do Senhor, porque ela é o caminho para você obter a justificação em Cristo Jesus e o perdão dos seus pecados. Morreu para que nós pudéssemos nos sujeitar ao seu senhorio. Então, essa é a pergunta: será que Jesus tem governado as nossas vidas? Será que Ele é o rei das nossas vidas? Será? Isso é uma decisão pessoal que eu e você precisamos fazer. E toda decisão, irmãos, eu queria que você entendesse esse raciocínio aqui comigo. Toda decisão, ela envolve uma renúncia. Você precisa optar por alguma coisa. Então, se eu opto por essa Bíblia ao invés desse microfone, eu optei pela Bíblia ao invés do microfone. Eu renunciei o microfone e escolhi a Bíblia. É por isso que quando nós estamos vivendo uma vida que desaprova segundo os olhos de Deus, quando nós escolhemos o pecado, nós rejeitamos a Cristo. Isso aqui é muito forte, irmãos. Entender isso aqui tem o poder de mudar a sua história. E o Senhor Jesus, através de mim, aqui falando com você essa noite, Ele só nos corrige com esse propósito, irmãos, como eu disse: trazer uma nova história sobre as nossas vidas. Jesus não nos corrige para nos envergonhar, irmãos. Jesus não traz uma palavra dessa como essa nesse domingo à noite no culto de ceia para nos trazer um desestímulo, não. Jesus está falando com você, te dando uma oportunidade. Quantos tiveram as suas vidas ceifadas por esse vírus maldito e não tiveram uma última oportunidade de ter uma nova prática? Ou quantos passaram por esse vírus, tiveram as suas vidas salvas ali, Deus trouxe a cura, mas mesmo assim eles continuam sem mudar a vida? Quantas vezes Deus fala conosco, nos coloca uma situação de prova, mas mesmo assim o nosso coração se fecha. Mas eu sei, irmãos, uma coisa aqui essa noite: o sangue de Jesus, além de ter poder, ele entra em um coração mais petrificado que seja, e faz o nosso coração ser regenerado pela graça que existe em Jesus. Em Jesus. Então, como eu disse, nós fazemos uma decisão e renunciamos. E renunciar é deixar de fazer a nossa vontade, é fazer diferente de Eva e ser sal da terra, fazer discípulos. Jesus mesmo disse isso: olha, vocês vão ser minha testemunha, então ide por todo mundo, pregai o evangelho e fazei discípulos. Agora olha para mim aqui em nome de Jesus, que isso aqui é crucial essa noite. Como é que eu vou fazer discípulo, irmão, se a minha atitude é só pecaminosa? Como é que eu vou fazer discípulo se as pessoas passam e me veem no bar enchendo a cara? Como é que eu vou fazer discípulo se nas minhas redes sociais eu só posto coisas que desagradam o coração de Deus? Como é que eu vou fazer discípulo se no meu Instagram eu só coloco indireta para os outros? Qual que é a imagem que as pessoas têm visto de Cristo na minha vida? Como que eu vou fazer discípulo, irmão? Ser sal é ser diferente. Você consegue notar em uma comida quando você come, quando não tem sal. O mundo clama por mais sal, mas eu consigo, irmãos, aqui com os olhos espirituais, e eu consigo ver mesmo com os olhos espirituais, que nessa noite Deus tem aumentado a dosagem de sal sobre a sua vida para você fazer discípulos. Como é que eu vou fazer discípulos dentro da minha própria casa, com a minha esposa, se eu não respeito a minha esposa?
Como é que eu vou fazer discípulos na minha casa se eu não respeito e sou submissa ao meu marido? Como que eu vou fazer discípulos se lá dentro da minha casa eu ouço músicas profanas? Outro dia eu via em um determinado local uma criança e os pais se orgulhando, crentes, e a criança cantava a música todinha, uma música sertaneja que fala sobre ser abandonado, de encher a cara no bar, e a criança, 8, 7 anos, sei lá, cantando a música e os pais aplaudindo a criança. Eu falei, meu Deus, se o mundo hoje já está tão difícil, quando nós criamos os nossos filhos nos princípios de Deus, imagine você ensinando coisa errada para o seu filho. Irmão, você aprendeu a fazer coisa errada com alguém? Alguém te parou para ensinar a fazer coisa errada? Não. Coisa errada não precisa ensinar, a gente aprende sozinho. Ninguém ensina a falar palavrão, você aprende sozinho. Já é tão difícil, irmãos, nós ensinarmos o correto para os nossos filhos. Pai e mãe, eu preciso ser boca de Deus para você aqui essa noite. É Massuri canta lá, Massuri. Qual que tem sido a sua postura diante de Deus e os seus filhos? Como é que eu posso fazer discípulos se as minhas vestes entristecem o coração de Deus? Se eu não glorifico a Deus, irmãos, que as minhas... Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 ou 33, salvo o meu engano: tudo que vocês fizerem, faça para a glória de Deus, para que Ele seja glorificado. As minhas ações precisam reverberar na glória de Deus, irmãos. Eu preciso entender que renúncia é um pressuposto máximo para eu andar com Cristo Jesus. Para eu andar com Cristo Jesus. Escute, irmão, isso que eu estou falando. Eu falei de algumas posturas aqui. Essa semana talvez você possa até ter visto. Eu coloquei em uma das minhas redes sociais e coloquei no grupo da igreja, inclusive. Escute isso que eu vou te dizer aqui, irmão, em nome de Jesus. Nenhum pecado, por mais grande que seja, ele começa grande. Satanás, ele não te rouba da presença de Deus da noite para o dia. Nossa, de repente eu pequei. Não. O marido que trai a sua mulher começou há muito tempo atrás através da pornografia. Desejar outras mulheres. E isso vai aumentando e de repente ele já não se sente incomodado com a pornografia e passa a querer algo mais, porque aquilo já não alimenta mais a carne dele. Eu me lembro, tem alguns policiais aqui conosco que conhecem a história de alguns bandidos. Por 8 anos eu trabalhei na Polícia Civil. E por 5 desses 8 anos eu trabalhei em identificação criminal, identificando preso, identificando também corpos no necrotério, um tempo ali em Formosa. Mas eu me lembro que uma vez eu cheguei no rapazinho, 18 anos, na verdade ele tinha acabado de completar 18 anos, e ele já tinha não sei quantos homicídios, mas como ele tinha feito 18 anos, então tinha prendido ele. E eu perguntei para ele: rapaz, como é que você entrou nessa vida, moço? Como é que você foi parar nesse lugar tão novo? Você tem uma vida inteira pela frente. O que você está fazendo com a sua vida? E eu perguntei, como isso aconteceu? Ele falou: olha, eu comecei a usar droga, né? Comecei a usar droga, maconha, cocaína, crack, fui aprofundando mais em algumas outras. E para comprar droga eu preciso de dinheiro. E isso foi me levando a uma postura após a outra, até que eu estava matando para ter dinheiro. Matando para ter dinheiro. Porque ele não matava para ele mesmo, mas ele matava para os caras que eram dono das drogas. Irmãos, assim também é uma figura que a gente pode usar no mundo espiritual, porque Satanás, ele não começa a fazer uma obra de tirar alguém da presença de Deus de repente. Ele começa com algo pequeno, como eu disse, não tem nada a ver. Tem nada a ver beber um copo de Cozumel, tem nada a ver beber um vinho, não tem nada a ver beber uma cerveja. E de repente, irmão, já não vai tendo mais nada, nada tem a ver. Nenhum pecado mais tem a ver. E a gente vai tendo a nossa mente cauterizada e passa a ficar como Davi. Por 7 meses 7 meses Davi ocultou o pecado dele. Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Mas por um momento, por causa do pecado dele, que não começou da noite para o dia, ele olhou muitas vezes, com certeza, Batseba banhando e desejou ela. Quer saber? Dessa vez eu não vou nessa guerra não. Vou aproveitar que Urias está lá nessa guerra, vou olhar ela banhando mais uma vez. Talvez ele deve ter tido alguma outra prática ali. Vou chamar ela logo, vou consumar isso aqui logo.
E foi só piorando o pecado dele. Mandou matar Urias, escondeu o pecado de Deus. Deus teve que levantar Natã para ir falar com Davi. Davi, você está encobrindo o pecado. Ninguém viu você cometendo esse pecado, mas eu, teu Deus, eu vi. E para que você possa se arrepender, você fez no oculto, mas eu vou revelar para todo Israel ver. Aí aconteceu aquela bagunça toda. O filho dele, Absalão, depois que toma o reinado, mata o irmão Aminon. Ele pega todas as mulheres de Davi e leva para cima do palácio, tem relação sexual para todo Israel ver com as mulheres do pai. Uma bagunça na casa de Davi. Irmãos, essa noite é noite de concerto sobre famílias aqui. Eu sei disso. O Espírito Santo está falando aqui em corações. Você precisa mudar de atitude. Você precisa decidir: eu quero estar sobre o senhorio de Cristo. E assim como Deus levantou Natã para falar com Davi, Deus está aqui levantando Brenner para falar com você. Para falar com você, meu irmão. É tempo de mudança. E aqui, sendo boca de Deus, nessa mesma proporção que eu já tenho sido, eu quero estender minha mão sobre a sua vida para profetizar, que assim quando você renunciar e decidir: agora, Pai, essa atitude eu vou largar, eu quero me sujeitar ao seu senhorio, Deus vai manifestar todo o poder dele sobre a sua vida, irmão. Se você tem fé para receber isso, pode receber, que é da parte de Deus. Eu já estou terminando. Então, irmãos, eu e você carregamos o nome de Cristo. Quando você faz alguma coisa que desagrada o coração de Deus, não é só o seu nome que você está envergonhando, irmão. Quando você compra alguma coisa fiada e não paga, não é só o seu nome que você está envergonhando, é o nome de Cristo. Quando você só nega o seu imposto, pastor, é difícil mesmo, irmão. É difícil mesmo. Nosso país tem uma carga tributária muito pesada. Mas a palavra do Senhor nos diz lá em Romanos que nós nos devemos sujeitar sobre as autoridades civis. Significa sobre as leis também. Então, se a gente está aqui no Brasil, a gente tem que estar sobre essas leis. A gente tem que estar. Terminando. Pilatos, ele foi omisso. Omisso. Deus vai dizer para Israel em Deuteronômio capítulo 15, a partir do versículo 15: hoje eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição, a vida ou a morte. Escolhem o que vocês querem fazer. O que vocês querem optar? A vida ou a morte? A bênção ou a maldição? E no ensino de Jesus ele disse algo parecido. Ele disse: meus filhos, no mundo vocês vão ter duas portas. Uma porta larga, que é tranquilo, que nada não tem nada a ver, que você pode viver a vida do jeito que você quiser, ninguém vai te incomodar, fica na bagunça que você está, nada a ver, a porta larga. Só que essa porta larga conduz à morte eterna. Então, escolham a outra porta, a porta estreita. Mas é a porta estreita e o caminho lá, o caminho estreito, difícil de andar, que conduz à vida eterna. É uma escolha. O que você quer escolher hoje, irmãos? A vida ou a morte? O que eu farei de Jesus chamado o Cristo? Irmãos, Pilatos, em João 18, 33 e 34, ele vai perguntar para o povo que estava ali, uma multidão muito grande, e ele pergunta: olha, está aqui Barrabás, o que vocês querem? Barrabás era o pior que tinha na época. Vocês querem que eu solte Barrabás ou Jesus? E o povo estava interessado, obviamente, que Jesus fosse crucificado. Solta Barrabás. Aí é onde ele pergunta: então o que eu vou fazer de Jesus? Aí eles falam: crucificam. Aí ele responde, Pilatos: mas eu não achei nenhum defeito nele, nenhum crime para a gente crucificar ele, punir ele. E eles mais alto gritavam: crucifica, crucifica. Aí Pilatos pede uma bacia, lava as mãos. Bom, eu não tenho culpa disso daí. Pilatos foi omisso. E sabe por que ele foi omisso? Porque ele estava preocupado. Olha isso para mim, irmãos, que isso aqui mexe muito com a gente. Pilatos estava preocupado em agradar os outros. Pilatos estava preocupado em agradar a multidão. Eu e você temos essa fraqueza, irmãos, de querer agradar as outras pessoas. É por isso que eu relutei e confesso para os irmãos que ao longo dessa semana, orando, e eu falei ainda para a pastora Nayara, falei: meu bem, eu estou sem palavra para amanhã, mas na verdade Deus já tinha colocado isso, eu que não queria pregar. E orando pelas madrugadas, pedindo ao Senhor: Deus,
Palavra pesada, eu queria pregar isso não. Aí Deus me fez lembrar na hora de Gálatas capítulo 1, versículo 10, que Paulo pregando para Gálatas, que estava ali na Galácia, ele vai dizer assim: procuro eu agradar os homens ou agradar a Deus? Porque se eu agradasse os homens, eu não agradaria a Deus. Irmão, em quem você está preocupado a agradar? A Deus ou os homens? Qual que é a voz que está falando mais forte no seu coração, meu irmão? É a voz de Deus ou a voz dos homens? É a voz lá do seu colega de trabalho, do seu primo, não sei, alguém que está do seu lado e fala: não tem nada a ver não, moço, faz isso aí, pode entrar por esse caminho, não tem nada a ver não, rapaz. Qual que é a voz que você está ouvindo, irmão? Você quer agradar os outros ou a Deus? Quem você vai ouvir essa noite e a partir de hoje, irmãos, vai destinar a sua vida nessa terra, mas principalmente na eternidade? Quem você vai escolher ouvir? Fique de pé nesse momento em nome de Jesus. A minha palavra para você nesse momento: não seja omisso quanto à sua decisão. Deus hoje está te dando a oportunidade de escolher algo novo. E talvez a partir de hoje, um mês novo que se inicia, 1º de agosto de 2021, começar a ter um novo rumo, irmão. E é por isso que Deus está falando com você nessa palavra aqui nesse momento. Ele quer escrever uma nova história para você, irmão. Ele quer traçar um novo trajeto para a sua vida. Então pare de dar ouvido para a voz da multidão. Pare de dar ouvido para a sua carne, para Satanás. Pare de dar ouvido. Pare de dar ouvido para a voz de Judas, que criticou aquela mulher que ofereceu um nardo puro ali aos pés de Jesus, um vaso de alabastro, e criticou: para que está quebrando isso aí? Pare de dar ouvido às críticas, ouça a voz de Deus, que hoje está falando para você: escolha a vida, escolha mudar de atitude, escolha estar sobre o meu senhorio. Deus não quer só mudar, meu irmão, a sua trajetória aqui nesse mundo. Ele quer mudar a sua história. Jesus quer mudar a sua história. Quando Josué acaba os seus dias de liderança sobre Israel, próximo ali para despedir do povo, nos versículos finais ele lembra de tudo que Deus tinha feito para eles e fala: Israel, eu e a minha casa já tomamos uma decisão. Eu não sei o que vocês vão escolher, mas eu já escolhi. Nós vamos servir ao Senhor. Em nome de Jesus, irmãos, que você possa se levantar como boca lá na sua casa de Deus, como voz profética onde você está, e dizer assim: eu vou optar a servir a Deus, eu e a minha casa. Eu vou abrir mão da minha vontade, eu vou servir a Deus. Não somente como algo de profetizar, como no futuro eu e a minha casa serviremos. Não, como uma decisão. Eu já decidi, eu vou estar sob o senhorio de Cristo Jesus. Curva a sua cabeça nesse momento, em nome de Jesus. Eu quero olhar para a sua vida. Deus quer trazer paz sobre você, irmão. Eu sei que o Espírito Santo falou em muitos corações aqui essa noite. Deus quer trazer cura, Deus quer trazer alegria para o seu coração. Mas você precisa responder: o que farei de Jesus, chamado o Cristo? Pai, nós estamos na sua presença, e aquilo que o Senhor tinha para falar para a sua igreja, Pai, eu entreguei. Jesus, o Senhor sabe da nossa limitação, Pai. O Senhor sabe das nossas fraquezas, Jesus. O Senhor sabe que nós somos insuficientes, nós não somos capazes, Deus. O Senhor sabe que nós somos fracos, o Senhor conhece o nosso coração. É por isso que, baseado nessas palavras, Deus, eu quero pedir aqui por cada um dos teus filhos, pela tua igreja que está nesse local: fortaleça esse coração em nome de Jesus, a fim de que responda essa pergunta de uma maneira correta, Deus, e decida estar sobre o seu senhorio, Pai, em nome de Jesus. Se porventura o pecado nos rodear, meu Deus, dia após dia, nos dê santidade, ó Deus, nos dê força, fortaleça o nosso espírito, Pai, para que nós mantenhamos a nossa comunhão viva com o Senhor. Espírito Santo de Deus, não nos deixe abrir mão da sua presença, Pai, mas que a tua presença fale mais alto do que todas as vozes, ó Deus, que tem gritado dia após dia. Que o nosso coração e os nossos ouvidos estejam sensíveis para ouvir a voz do Senhor, e que estejamos dispostos a entrar, ó Deus,
todos os dias pela porta estreita, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero convidar os irmãos, os nossos auxiliares, diáconos e diaconisas,